questão 5. Na sua obra Diálogos sobre os dois principais sistemas do mundo, livraço inclusive, do Galileu, ele cita a variação de tamanho aparente de Marte no céu como uma evidência de que os planetas não orbitavam a Terra. Olha só, Simplício. Inclusive, isso aqui é bem legal, cara. Os caras lá, o Galileu, ele escrevia as suas obras em diálogos como o Platão, né? Isso aqui ele pegou do Platão, os diálogos platônicos. É o diálogo, são 3 personagens, né? O Simplício, o Sagredo e o Salviati. Bom, vamos lá. Quais são os indícios de que ele se move em torno do Sol, né? Vamos ao que interessa. Salviati. Isso se conclui para os 3 planetas superiores, Marte, Júpiter e Saturno, a partir de eles se encontrarem sempre muito próximos à Terra, quando estão em oposição ao Sol, e muito distantes, quando estão em conjunção. E essas aproximações e afastamento têm tanta importância que quando Marte está próximo, vê-se 60 vezes maior do que quando está afastadíssimo. Beleza? Ok. Com base nos dados disponíveis no trecho e sabendo que a razão apontada por Galileu refere-se à área aparente de Marte visto da Terra, a cenário alternativa contém a melhor estimativa do período de revolução de Marte ao redor do Sol em meses terrestres. Então você quer saber o período de revolução de Marte? Caceta, hein, velho? Doida essa questão, hein? O cara te meteu uma parada que é, velho, quando Marte está muito próximo da Terra, eu vejo ele 60 vezes maior do que quando ele está muito afastado. Com base nisso, calculo o período de revolução de Marte. Doido demais, os malucos faziam isso no século XVII, velho. Galileu, o cara é brabo. Beleza, vamos lá. Qual que é a lógica? Então imagina aqui, ó, um sistema já heliocêntrico, Sol no centro e tal. Então você tem, por exemplo, aqui, ó, a Terra orbitando o Sol, nessa órbita aqui, vou chamar isso aqui de RT, então uma aproximação para órbitas circulares aqui, beleza? Tá, e Marte orbitando o Sol também, órbita circular e tal, beleza? Teria aqui um RM, vamos colocar aqui, ó, RM, né? O raio da órbita de Marte dessa circunferência maior. E aí tem 2 posições. Existe essa posiçãozinha aqui, em que a Terra está mais próximo de Marte, e eu vejo ele maior. A gente vai discutir já um fenômeno óptico aqui. E tem essa outra posição, por exemplo, quando a Terra está aqui e Marte está do outro lado. Então eles estão o mais afastados possível, né? E aí eu vejo Marte 60 vezes menor, né? É isso que ele fala. Tá, eu destaquei já essas distâncias, então essas distâncias são importantes. A máxima distância entre a Terra e Marte, que é A, e a mínima distância entre a Terra e Marte, que é B. Que está bem simples a gente calcular, né? Já vou até colocar aqui mesmo, né? O que é o A nessa distância máxima? Seria o RM, o raio da órbita de Marte aqui, beleza? Mais o RT, o raio da órbita da Terra. Então, RM mais RT é esse A. Então, aqui, ó, RM mais RT. Perfeito. E quem que é esse B? Esse B vai ser a diferença. Consegue ver? Então, se eu pegar o RM, o raio da órbita de Marte, menos RT, eu vou ter esse pedacinho, que é o B, que é a menor distância entre eles. Então, esse B, vou destacar aqui do lado, ele é o RM menos o RT. Perfeito? Beleza. E aí, cara, o que você pode escrever? Como os 2 caras estão orbitando o mesmo astro central, que é o Sol, você pode sapecar-lhe logo uma terceira lei de Kleber, né, do Klebin. O Klebin era brabo mesmo, filho. Klebin era o cão chupando manga. O quadrado do período de revolução da Terra dividido pelo quadrado do período, né, de translação, de Marte, tem que ser igual ao cubo do raio da órbita da Terra, o raio médio, né, dividido pelo cubo do raio da órbita de Marte. É isso. Ah, pô, beleza. Eu vou inverter aqui, né? Eu vou escrever aqui primeiro de Marte, depois da Terra. Porque o que a gente quer é isso, né? É o período de Marte. Então, o quadrado do período de Marte sobre o quadrado do período da Terra é igual ao cubo do raio médio da órbita de Marte, dividido pelo cubo do raio médio da órbita da Terra. Perfeito. Então, se você quer esse cara, então você vai ter isso aqui, ó. Quadrado do período de Marte é igual ao quadrado do período da Terra, que multiplica esse cidadão, né? RM sobre RT. RM sobre RT, tudo isso ao cubo, né? Tudo isso ao cubo. Arranca a raiz quadrada de todo mundo,
né? Então se você arrancar uma raiz quadrada, esse quadrado vai embora, esse quadrado vai embora, e aqui vai aparecer, na verdade, um 3 meios. E o que é interessante? Eu vou escrever esse RM e esse RT em termos do A e o B, porque o A e o B tem a ver com a distância máxima, a distância máxima e mínima entre a Terra e Marte, que tem a ver com o fenômeno. Quando a Terra está o mais afastada de Marte e o mais próximo, eu vejo ela 60 vezes maior. Então essas distâncias que vão ser relevantes para o problema. Distância máxima e mínima entre a Terra e Marte. Então, por exemplo, usando essas equações aqui, ó, é resolver um sisteminha, né, 2 por 2. Então aqui, ó, a gente tem que o A é igual a RM mais RT, e o B, ele é RM menos RT, né? Então, soma esse treco aí, então esse cara vai pro brejo, então 2RM é igual a A mais B, então o raio de Marte é igual a A mais B sobre 2. Se você subtrair as equações, esse menos esse corta, então 2RT é igual a A menos B, né? Então o RT vai ser A menos B sobre 2. Perfeito. Então aqui onde aparece RM sobre RT, é isso dividido por isso. Quando eu fizer essa divisão, esse fator meio desaparece, vai dar A mais B sobre A menos B. Perfeito. Então eu vou escrever nesse formato aqui. Então olha só, o período de Marte é igual ao período da Terra, que são 12 meses, ele quer a resposta em meses terrestres, né? Vezes A mais B sobre A menos B. Tudo isso elevado a 3 meios, né? Tudo isso elevado a 3 meios. E aí, cara, no fundo, o seu problema, deixa eu colocar aqui, que ficou meio ruim da gente visualizar, o seu problema, ele reside em você descobrir quanto que é A e B, ou talvez a razão entre A e B já seja suficiente, né? A razão entre a distância máxima e mínima entre a Terra e Marte. É isso, que são os A's e o B, o A e o B aqui, né? Então, assim, basicamente, o problema consiste nisso, né? Vou até, talvez, escrever de um outro jeito, para ficar, talvez, quem sabe, até mais simples, que é o seguinte, pô, se você descobrir, na verdade, você não precisa nem saber quem que é, de fato, o A e o B, né? Você precisaria saber, por exemplo, a razão entre A e B. Vê se você concorda aqui, ó. Olha aqui. Divide por A ou por B em cima e embaixo dessa expressão. Se eu dividir por B o numerador e dividir por B o denominador, não estou fazendo nada, estou multiplicando por B sobre B, que é 1 e tal. Não mudei. Ah, tá. Então vai ficar o quê? Aqui vai ficar A sobre B mais 1. Ah, tá. Então A sobre B mais 1 aqui em cima. A sobre B mais 1. E lá embaixo vou dividir por B, né? Então vai ficar A sobre B menos 1. A sobre B menos 1. Ah, beleza. A sobre B menos 1. Sacou? Então, no fundo, né, o seu problema, ele nem descobrir quem que é o A e o B. Você consegue ver isso? A sobre B menos 1. Então, vou destacar isso aqui, cara. Ó. Isso aqui, em tese, resolve o problema. Aqui a gente já aplicou boa parte da física, terceira lei de Kepler. Você precisaria saber uma coisa, que é o quê? Qual que é a razão entre A e B? Entre a maior distância entre Marte e a Terra e a menor. Deixa eu só ver se está certo aqui. Eu dividi por B em cima e embaixo, né? A sobre B mais 1 e A sobre B menos 1. Isso, é isso mesmo. Certinho. Então pronto, cara. Tá aqui. Seu problema, ele é um só. Descobrir a razão entre A e B. Aí, cara, vamos lá. Então é uma parte meio de ótica geométrica aqui, né? Vamos lá. Por que quando a Marte está próximo da Terra, eu vejo ela 60 vezes maior, ele fala no texto, tem a ver com a área, então, né, de Marte é 60 vezes maior do que quando Marte está mais distante. Vamos lá. Olha que massa, hein, cara. É um fenômeno óptico aqui, né? Tem uma aulinha do Lições de Física em que a gente discute isso aqui em detalhe e tal. Tem a ver com ângulo de visão. Olha que doido. Esse objeto é o mesmo que esse, tá? Eles têm o mesmo tamanho. Qual que é a diferença? É um objeto flutuante aqui e tal, né? Qual que é a diferença? Esse menino aqui, ele enxerga esse objeto, vamos pegar os limites, né? A base e o topo do objeto. Ele enxerga esse objeto sobre esse ângulo de visão. Isso aqui a gente chama de ângulo de visão. É o ângulo sobre o qual enxerga um certo objeto. E esse ângulo, ele dá pra gente a sensação da coisa ser maior ou menor. Quanto maior ou menor é esse ângulo de visão. É por isso que objetos muito distantes parecem minúsculos. Você pega um carro que está indo na estrada, fica um pontinho e depois ele até desaparece. É o ângulo de visão sobre o qual você vê, ele é tão pequeno que ele some, né? Por exemplo, se a gente for pegar então o mesmo objeto, do mesmo tamanho, mais distante, o que muda? Olha só, opa, deixa eu ver se eu mudo um pouquinho o ângulo aqui, ó. O que muda é o seguinte, esse objeto aqui, ó, o olho do menino, olha aqui. Qual que é o ângulo sob o qual a gente enxerga esse objeto? Vejamos. Tá aqui, um pouquinho mais do que isso, né? Deixa eu dar uma leve rotacionada, talvez aqui não, um pouquinho mais. Vamos ver. Aqui foi muito, né? Foi muito.
Mais ou menos aqui, né? Tá mais ou menos, tá bom, vai. Cara, a gente vai fazer a maior maluquice que a gente já fez na história do universo narrado. Você vai poder acessar os nossos cursos para sempre, pro infinito e nunca mais gastar R$1. Pois é, cara, vai ser bizarro, esse plano nunca existiu. Se cadastre aí pra você ficar sabendo e não ficar de fora. Vai ser no final de novembro, hein? Te espero lá. É um pouquinho maior do que esse aqui, não pegou a pontinha, mas você sacou. O fato é, o ângulo de visão aqui, ó, é muito menor. Então, o ângulo sobre o qual a abertura angular da minha visada daquele objeto, ela é muito menor. É por isso, então, que eu tenho a impressão de que um objeto que está mais distante, ele é menor, né? Ele é menor. Em alguma medida, você pode até imaginar, né? Proporcionalmente menor quanto, né? Porque isso é intuitivo, você sabe, né? O objeto distante, você tem a impressão de que ele é menor, mesmo ele tendo o mesmo tamanho e tal. Esses dois objetos, né? Você vendo esse aqui mais de longe, você vai ter a impressão de que ele é menor. Mas proporcionalmente quanto? Olha o que você pode fazer. Você meio que pode trazer esse objeto para cá. Como assim trazer esse objeto para cá? Né? Pega o ângulo de visão sob o qual você está enxergando esse objeto mais distante, que é esse aqui, e transporta aqui, ó, para a mesma posição na qual você está vendo o objeto aqui, né? Esse outro ângulo de visão. Então, proporcionalmente, você teria a impressão, aqui ó, o ângulo de visão é esse, né? Você teria a impressão de que esse objeto que está mais distante, ele teria tipo esse tamanhozinho amarelo, que é você meio que trazer o objeto lá de longe ao longo desse cone, né, um ângulo sólido na verdade, mas enfim, ao longo desse cone aqui, ele vai tipo se espremendo ao longo do cone. A impressão que você vai ter proporcionalmente é, o objeto roxo está na minha frente, é desse tamanho. A impressão que você tem é que o objeto pequeno vai ter esse tamanhozinho aqui, né, delimitado pela abertura angular do ângulo de visão sobre o qual você o enxerga. Então, comparando tipo o objeto roxo da frente com o roxo de trás, proporcionalmente essa vai ser o tamanho relativo entre eles, que você vai perceber, sacou? Faz sentido? Você vai pôr massa, entendi. Então tá, então isso aqui só pra você sacar, então, um fenômeno óptico, é por isso então, que quando a Terra está mais próxima de Marte, você tem a impressão de que ela é mais próxima, maior, né, do que quando Marte está mais afastado, né? Quando Marte está mais próximo da Terra, e quando Marte está mais afastado. Exatamente. Então aqui é Marte mais afastado. Sacou a ideia? Eu tenho a impressão de que ele é menor, eu enxergo sobre um ângulo de visão menor. Beleza. Aqui é Marte mais próximo da Terra. Eu tenho a impressão de que ele é maior. Ele inclusive fala 60 vezes maior. 60 seria a área. Deixa eu só confirmar se é a área, porque isso vai mudar a conta aqui, né? Isso. Considere que a afirmação, a razão apontada do Galileu tem a ver com a área aparente de Marte. Porque 60 poderia ser o diâmetro. Ele está falando da área da seção transversal. Ok? Maneiro. Beleza? Tá. Então, beleza, cara. Tá aqui, então, o fenômeno óptico aqui, então, já explicamos. Então, vamos lá, cara, para o problema nosso. Então, imagine que esse aqui sou eu na Terra, ou você na Terra e tal, e a gente está enxergando Marte, que é esse cara aqui. Pode ser? Estamos enxergando Marte. Quando... Então, vamos lá, ó. B... Vamos só voltar aqui rapidinho. B é a menor distância entre a Terra e Marte, né? E A é a maior distância entre a Terra e Marte. Perfeito. Então olha que maneiro. Olha que doida essa questão, bicho. Beleza, tá aqui, ó. Então quando eu estou enxergando Marte, né, na posição lá B, quando ela está mais próximo, eu tenho a impressão de que Marte é maior, mesmo Marte tendo o mesmo tamanho. Quando eu estou enxergando lá na posição A, quando está mais distante, tá, o ângulo de visão vai ser menor. Eu terei a impressão de que Marte é menor, mesmo tendo o mesmo tamanho. Mesmo tendo o mesmo tamanho, sim, mesmo tendo o mesmo tamanho. Por exemplo, vou até fazer questão aqui, ó, de desenhar igual. Só para você sacar aqui, ó. Marte está aqui assim, ó. Vamos ver, opa, aqui ficou meio zoado, né? Calma aí. Deixa eu colar aqui, ó. Pronto. Desmancha esse cara aqui. Ó. É o mesmo tamanho. Como eu estou vendo uma distância muito maior, o ângulo de visão será bem menor. Deixa eu mostrar aqui agora. Tá aqui, ó. O ângulo de visão é menor. Correto? Opa, vamos ver. Vai ser mais ou menos assim, né? Deixa eu ver. Isso, massa. O ângulo de visão sendo menor. Deixa eu pegar aqui. Teremos a impressão de que o objeto é menor. Fechou? Essa aqui é a dinâmica. Pô, beleza. Maneiro? Então o meu objeto, você viu, é Ctrl+C, Ctrl+V que eu dei. Ele tem o mesmo tamanho. Só que aí, qual que é a dinâmica então? A dinâmica, cara, ela é a seguinte. Olha que legal, vou tentar meio que sobrepor essas duas figuras. Pra você sacar o que eu tô querendo explicar, ó. Sobrepus elas, ó.
Olha que massa. Doido. Doido demais. Nó. Ficou top isso aqui. Deixa eu tirar esse 60A. Vamos lá. Qual que é a impressão que eu terei, né? Vamos comparar as duas coisas. Cara, olha que bonito isso aqui. Então a gente já entendeu que quando Marte está mais longe e tal, a gente vai ter a impressão de que ele é menor, porque eu estou enxergando sobre um ângulo de visão menor. Mas menor quanto? Como é que eu comparo essas coisas? Então, traga para a mesma posição. Por isso que eu sobrepus as coisas. Eu vou ter a impressão de que tem essa areazinha aqui. Pô, velho, que foda, hein? Maneiro, né? Essa areazinha aqui. Então a areazinha de amarelo seria A. E a areazinha de roxo é 60A. Pode ser ou não. 60A, não é isso que ele falou? Quando Marte está mais próximo, a gente tem a impressão de ser 60 vezes maior em área. É o que ele fala no texto. Pô, velho, que foda. 60 vezes maior em área. Pô, velho, maneiro. Maneiro. Agora então, cara, o que a gente poderia, por exemplo, equacionar? Olha que massa. Então, aqui, ó, essa área de roxo, lembra? A área de roxo é o tamanho real de Marte. É 60A. 60A. Olha que eu vou pegar aqui então. Você acompanha o raciocínio, velho? Muito foda esse raciocínio nosso aqui. É muito pica mesmo. Então olha só, eu vou pegar aqui e vamos pensar tipo numa planificação. Então vou limpar um pouquinho aqui, vou tirar isso, vou tirar isso, vou tirar isso. Pô, beleza. E, tá, tinha o A aqui que eu acabei arrancando fora. Vamos colocar ele. Olha esses dois cones. Olha esses dois cones. O que você pode dizer? Esses triângulos são semelhantes. Se eu chamar isso aqui, ó, de... Pô, tá bem pequenininho aqui, mas se eu chamar isso aqui de Rzinho, sabe qual que é? Tem um triângulozinho aqui, tá vendo? Ah, tá. Rzinho. E se eu chamar isso aqui, por exemplo, de Rzão, você sabe que eu posso montar triângulos semelhantes aqui, ó? Aqui, ó. Aqui, ó. Você entendeu? Não entendi não, que ó, esse triângulozinho aqui, ó, pintado de preto, ele vai ser semelhante a qual triângulo? A esse aqui. Ah, é mesmo. Então eu posso, por exemplo, dizer que o A, na verdade, foi mal, né? Que eu vacilei. O A é ali, né? O A é tudo isso aqui. Não é? Quando o Marte está mais distante. Beleza, esse aqui é o A. Então eu posso dizer, fazendo uma semelhança de triângulos, que Rzinho está para Rzão, assim como... Então aqui, ó, Rzinho está para Rzão, assim como B está para A. Assim como B está para A, né? B seria a altura do triângulo, A é a altura do triângulo. Você sacou? É uma semelhança de triângulos. Porra, que foda. É um corte que eu fiz ali, né, no meio do cone. Peguei os triângulos e tal. Rzinho sobre Rzão é igual a B sobre A. Só que, olha que foda isso aqui. Eu sei que π Rzão quadrado é igual a 60 vezes π Rzinho quadrado. πr ao quadrado seria essa areazinha, né? πrzão quadrado é essa areazinha. Mas uma área é o quê? 60 vezes maior do que a outra. É a área que está na razão de 60. Ah, maneiro. Então eu posso cortar esse negócio aqui e descubro que o Rzão sobre o Rzinho é a raiz de 60. Nossa! Foda, hein? Raiz de 60. Beleza? Rzão sobre Rzinho é a raiz de 60. Ou Rzinho sobre Rzão ao invés da raiz de 60. Ou seja, o A sobre B, né? O A sobre B, né? O inverso disso é igual ao Rzinho sobre Rzão. É igual a raiz de 60. Foda, hein? E acabou o problema, então. Porque aí você queria saber, né? Quanto é o A sobre B. Não é isso? Ah, eu queria saber o A sobre B mesmo. O A sobre B é a raiz de 60. Se você sabe a raiz de 60, pronto. Substitui aqui. A raiz de 60, ele te deu uma aproximação lá no cabeçalho da prova e tal. Te dá umas aproximações aqui, mas entendeu. A física já morreu aqui agora, né? A sobre B, raiz de 60, então que é a raiz de 60 mais 1, raiz de 60 menos 1, eleva isso aqui a 3 meios, né? Tem umas aproximações que a gente dá na prova lá e tal. Você resolve esse negócio aqui, você vai chegar, se não me engano, deixa eu puxar aqui, letra B, beleza? Você vai chegar, já dá 18 meses, né? Eu tinha feito essa continha aqui, 18 meses, letra B, 18 meses. Fechou? Aí é só substituir, você sacou, né? É meio chata a conta aqui e tal, mas como eu te falei, tem aproximações lá que a gente fornece, tá sossegado. Curtiu? Massa essa questão.